É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia. Hoje nós vamos escutar o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, este capítulo que a gente começou a escutar no sábado passado, que nos narrou, que nos contou a morte de João Batista, o martírio de João Batista dentro daquelas festividades do aniversário do rei Herodes. Ontem nós nos confrontamos com uma outra página, que era prosseguimento dessa, nós encontramos Jesus, que a gente dizia que foi um pouco experimentar o seu luto, foi viver esse momento que era desta perda deste homem, deste profeta, que era o João Batista. Os dois estavam visceralmente ligados, João Batista e Jesus. O evangelista Lucas nos conta que quando Maria estava grávida de Jesus, imediatamente ela vai até Isabel, tendo a notícia de que ela estava grávida, e como João Batista pulou de alegria dentro do ventre de Isabel quando Jesus chega junto com Maria, ele no ventre de Maria. Então, desde pequenos, essa vinculação visceral, eu dizia, entre Jesus e João Batista. Um outro momento forte da vida dos dois foi justamente quando Jesus foi batizado por João. João dizia: sou eu que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim. João Batista que apontou Jesus para os seus discípulos dizendo: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E assim a gente vai vendo esta vinculação. Mas houve também um momento de crise na vida de João Batista, um momento duro, um momento quando ele já estava preso na prisão. Eu disse a vocês o que eram as prisões antigas, não é? Que eram prisões onde você estava em calabouços, sem a luz. Como era fácil poder entrar num momento de depressão, numa hora como essa. E João manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se é ele mesmo aquele que deveria vir ou se deveria esperar um outro. E Jesus manda contar para João o que é que está acontecendo cá fora. Vai dizer para João que os cegos estão vendo, os surdos estão escutando, que a vida está acontecendo aqui fora e sendo transformada. Aos pobres está sendo anunciada a boa nova. Jesus foi como uma espécie de olhos para João que estava na cadeia. Os dois estavam muito ligados. Chegou, portanto, a Jesus a notícia da morte de João. E a notícia da morte de João fez com que Jesus percebesse e entendesse que a vida dele corria perigo realmente muito grande. Os fariseus já tinham decidido que iriam matar Jesus. Então, na morte de João, Jesus viu um sinal para a sua vida. Eu disse ontem, assim como antes de se preparar para a sua missão, Jesus foi para o deserto escutar a palavra de Deus, e lá Jesus foi tentado. Agora também Jesus começa a se preparar, não para a sua missão, mas para a sua paixão. E ele de novo vai ao deserto. Deserto é sempre um lugar de encontro com Deus, mas deserto é um lugar de tentação. Você se lembra que quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado por Satanás, e a primeira tentação foi aquela de pegar pedras e transformar em pão para matar a sua fome. Ontem nós vimos, enquanto Jesus tinha ido para o deserto, viver esse momento do seu luto, elaborar este luto da perda de João Batista, ele encontrou a multidão. E eu disse a vocês que Jesus, em vez de continuar aprofundando a sua solidão, ele entrou na solidariedade. E o que eu dizia é, se a gente quer viver bem um luto, reelaborar uma perda, uma das formas é também a gente se dedicar à dor dos outros. Agora, tem um dado aqui muito interessante que o evangelho de hoje vai valer a pena a gente prestar atenção. Jesus não perdeu o foco. Ele continuou servindo a quem ele viu que tinha necessidade dele, porque toda a vida interessa. Se a vida de João Batista era muito importante para Jesus, e a vida de Jesus era muito importante diante da morte de João Batista, ele tinha uma espécie de espelho para refletir a sua existência e reelaborar agora a sua missão, sabendo que ela está chegando para o seu fim. É bom a gente perceber que todas as vidas têm sentido. Então Jesus não poderia ficar ali chorando um morto quando ele tinha muitas vidas correndo risco por causa da fome. Então é aquele a gente dizer o que muitas vezes a gente está dizendo hoje, né? Toda a vida importa. A minha vida importa, a vida do meu irmão importa, da minha mãe importa, do meu sobrinho, etc. Mas todas as vidas importam. Então Jesus, tocado pela
perda de João Batista, ele também agora olha para outras pessoas que estão ali diante dele e diz, estas vidas também têm valor. E ele para, cuida dos doentes, toca, reza, prega por aquelas pessoas. Mas depois que ele saciou a fome dessa gente, ele precisava continuar a vida. O Evangelho de João, no capítulo 6, diz que quando o povo foi todo saciado por esse pão que Jesus repartiu no deserto, veio aquela tentação grande e todo mundo queria fazer de Jesus rei. Assim como Jesus foi tentado no deserto por Satanás para transformar pedra em pão, Jesus agora também estava sendo tentado a trocar a sua missão, aquilo que ele foi fazer ali no deserto, para se tornar rei daquela gente. Ser o contrário daquilo que fez Herodes, não é, que se apresentava como um homem. O nome Herodes significa um alode, um louvor, um canto ao herói. Então João Batista, não é que foi morto por Herodes, agora Jesus está ali nesse momento de dor pela morte de João Batista, mas ele não quer se contrapor para ser um novo espécie de governante, um novo espécie de rei que dá pão para o povo. Jesus sabe que a sua missão ainda é muito mais profunda. Essa questão de dar pão para os outros, Jesus colocou na mão dos discípulos, vocês mesmos deem de comer. Jesus não quer barganhar o seu reino com um servir, dando pão a gente, para a gente se encantar com ele. A questão do pão, tem uma famosa pirâmide de Maslow. Eu tenho aqui uma amiga que está participando da minha live, Mari Santos. Maria, que é psicóloga, ela conhece bem aqui a pirâmide de Maslow, e na pirâmide de Maslow começa falando dessas necessidades primárias que todo ser humano tem, né? A gente tem necessidade de comida, a gente tem necessidade de pão, né? Alguém já cantou assim, a gente não precisa só de pão, a gente precisa de pão, de arte, de tantas outras coisas, mas você só consegue subir e elevar nessa pirâmide de coisas mais importantes quando você satisfaz o estômago, né? Primeiro você precisa cuidar disso. Dá pão para quem tem fome, nós devemos cuidar disso, mas Jesus tem algo muito mais profundo para anunciar a gente. Aquele que São Paulo diz, o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É muito mais do que essas necessidades primárias que devem ser satisfeitas e que a gente só consegue pensar em outras coisas quando a gente tem essas necessidades primárias satisfeitas. Mas se de uma parte a cabeça não consegue pensar, não é, quando o estômago não está satisfeito. Veja o problema da fome no Brasil, da miséria, das nossas crianças. Saiu alguém com umas histórias de que os filhos de pessoas que vivem do Bolsa Família, essas pessoas no futuro eles não vão conseguir fazer muita coisa, eles não avançam na escola. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Se você não tem comida, se você não come, você não consegue pensar, porque a única coisa que você tem vontade é de comer. Se você estiver morrendo de fome, eu estou aqui querendo ensinar para você os ângulos de um triângulo, não sei, quem tem cabeça para pensar nisso? Você quer satisfazer o seu estômago, tem uma necessidade primária, não é? Você está chegando perto do meio-dia, você vai voltar para casa, não sabe se você vai encontrar o que comer em casa. O estômago e a cabeça começam a andar em outros lugares. Então, o problema é justamente isso. Você primeiro tem que satisfazer esta dimensão. Agora, é verdade também que quando o ser humano tem todas as suas necessidades satisfeitas, corre também um outro risco. Qual é o outro risco? É o risco da hipersatisfação. E aí você começar a andar na superficialidade. A barriga está meio cheia demais e você não tem nenhum tipo de desafio. Se a vida não é desafiada, você não tem estresse nenhum, não tem nada que te preocupe. A pessoa também começa a embotar, a perder visão, a não encontrar sentido. Infelizmente, as taxas de suicídio crescem também muito em países onde, materialmente falando, tudo está quase como que resolvido. Aí tem gente se enfiando na droga, tem gente... Por quê? Porque já não cuida daquelas dimensões mais altas, mais desafiantes, que são os valores noéticos, os valores do espírito, os valores que são valores do coração. Então, os extremos se tocam. Né? Dizem os latinos, extrema se tangunt. Os extremos se tocam, a miséria se toca também depois, como produzindo um efeito de uma sociedade que é hipersatisfeita, né? As pessoas já começam a se preocupar com coisas que não tem no sentido, e achar que o sentido da vida, por exemplo, é consumir, 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 consumir. De um extremo tem aqueles que nada consomem, no outro extremo tem aqueles que têm
demais para consumir e já não funcionam bem. Bom, mas nós estávamos falando de Jesus que não caiu nessa tentação de querer satisfazer pura e simplesmente as necessidades materiais daquela multidão que estava ali. Então aqui a gente dizia que Jesus não perdia o foco. Jesus sabia o que ele queria, sabia para que foi que ele foi para o deserto. Ele não foi para o deserto para dar pão às pessoas, ele foi para o deserto para reelaborar o seu luto, para entrar na perspectiva profunda da sua missão. Então não se deixou levar pela multidão que queria fazer o rei, como diz o Evangelho de João. E aí o Evangelho de hoje começa dizendo assim, não é? Depois que a multidão comera até saciar-se, ficou satisfeita, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Esse aqui mandou, quase que a gente pode traduzir assim, como Jesus forçou os seus discípulos a entrarem na barca e seguissem a outra frente para o outro lado do mar, enquanto despediria as multidões. Para o outro lado do mar significa para outra margem. Isso aqui é uma fórmula que a gente pode entender também como ir em missão. A igreja, que os discípulos, nós, que somos mandados para outra margem, para o outro lado, para enxergar outras coisas, para a gente não ficar preso à situação que a gente está vivendo aqui agora. A gente tem que saber sempre para o outro lado. O Papa Francisco fala sempre da igreja que deve ir para a periferia, para as margens. A igreja que deve ir onde estão os marginalizados. Uma igreja que sabe se colocar ao lado dos marginalizados, dos que estão à margem da nossa sociedade. Então, se de um lado a gente vê Jesus, que foi para o deserto para orar, para fazer uma espécie de retiro, mas quando viu a necessidade das pessoas, ele se ocupa deles. Depois disso, Jesus agora sabe, despeço a multidão e vou cuidar da minha vida interior. Então nós não podemos perder nunca essa vinculação com a nossa vida interior. Servir aos irmãos, sim. Nós não podemos fazer como na parábola do bom samaritano, né? O sacerdote e o levita que, preocupados com o que tem que fazer no templo, a relação com Deus, esquece do irmão que está caído. Não, a gente cuida do irmão que está caído, mas sem se esquecer o que é o foco da gente, que é a relação da gente com Deus, é a relação com o nosso Pai que está no céu. Então pronto, ele manda os discípulos para o outro lado da margem e Jesus mesmo despede as multidões. E depois de ter despedido as multidões, o que é que Jesus faz? Ele subiu ao monte. O monte é sempre um lugar da oração, do encontro com Deus. Moisés sobe o monte e recebe os mandamentos da parte de Deus. Elias também vai estar na montanha, numa caverna, onde ouvirá a voz de Deus. O monte é o símbolo do encontro com Deus, é o lugar onde a humanidade pode estar com seu Deus. Então, Jesus quer estar no monte para quê? Para orar a sós. Tem experiências que a gente precisa fazer sozinho. Gente, por exemplo, a experiência de morrer, nós estamos falando do luto, né? A experiência da morte é uma experiência que você não pode fazer com ninguém. Você só morre sozinho. Você pode estar acompanhado de 1000 pessoas, mas a morte é sua. A morte é pessoal. É um mistério que você tem que enfrentar sozinho. Sozinho, na companhia. Os discípulos, depois Jesus também vai, nós vamos ver no Evangelho, né, que quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, leva com ele Pedro, Tiago, João, e pede a eles para orarem um pouco, né? É durante a madrugada que Jesus pede, rezem comigo, orem comigo, e eles não conseguem permanecer ali na oração, mas não é que eles iriam viver a angústia de Jesus. Jesus queria a companhia dele, mas só Jesus estava vivendo aquele estresse profundo que o evangelista Lucas diz, que Lucas é médico, não é? Diz que Jesus chegou a suar sangue. Tão grande foi aquele estresse que Jesus estava enfrentando. Esse momento a gente enfrenta e não tem como o outro fazer pela gente. Como também nascer? Ninguém pode nascer pelo outro. Só você pode nascer. Ninguém pode. É você que vai ser a angústia do seu nascimento também. Então, a angústia do nascimento, a angústia da morte são realidades que a gente tem que experimentar sozinho, mas podemos experimentá-lo sempre na comunhão. E Jesus aqui, ele queria orar a sós com o Pai. A morte, o sentido profundo da vida, a gente deve viver na comunhão com o Pai. Só Ele não é que nos chamou, nós e Ele, nesse momento de enfrentamento. Bem,
Agora, esse milagre que a gente vai ouvir hoje, para que esse milagre de hoje? Né? Quando Jesus transforma a água em vinho, é para a satisfação daqueles que estavam na festa. Quando ele cura um doente, traz um bem àquela pessoa, aquela mulher que estava sofrendo de hemorragia, etc. Mas esse milagre de hoje, que a gente vai ver Jesus caminhando sobre as águas, para que é mesmo esse milagre? É para mostrar que Jesus é poderoso, é o bacana, que vai andando sobre as águas? Ou tem uma outra perspectiva também que a gente pode aprender? É verdade, esse evangelho também mostra isso. Assim como Jesus teve o poder sobre a matéria do pão, que abençoado deu para satisfazer aquela grande multidão. A multidão queria fazer de Jesus rei, mas ele não aceita, ele não quer ter o domínio sobre a vontade das pessoas, etc. E ele domina, inclusive, as tempestades, a água. Ele tem poder de criador sobre a criatura, sobre a matéria. Por isso ele anda sobre as águas. Esse também é um significado dessa onipotência de Jesus. Mas não é só isso não. O evangelho quer mostrar também uma dimensão de solidariedade dentro deste evangelho. Olha só o que estava acontecendo. Jesus estava orando sozinho, a barca já estava longe da terra e ela era agitada pelas ondas. A barca estava sendo agitada pelas ondas, portanto os discípulos corriam perigo, pois o vento era contrário. Jesus manda os discípulos para outra margem. Gente, quando a gente vai para outra margem, quando a gente vai na direção de quem está marginalizado, tem sempre ventos contrários. Vocês conhecem um certo padre Júlio Lancelotti, que trabalha com os marginalizados lá em São Paulo, na Cracolândia. Vocês veem quantos ventos contrários sopram contra ele, não é? Quanta maledicência, quanta gente para falar mal. Tem muito vento contrário. Quando a gente vai na busca de quem está lá jogado nas margens, dos pobres, dos pequeninos. Quando a igreja fala de direitos humanos, tem sempre os direitos humanos para humanos direitos. E aí começa toda essa confusão. Sempre que a igreja for para outra margem, for para o lado de quem está marginalizado, de quem não tem terra, de quem está desempregado, for para o lado dos pequenos, vai ter vento contrário soprando. Gente, houve um vento que soprou forte quando Israel saiu do Egito. Quando Israel saiu do Egito. E quem eram aqueles que saíram do Egito? Eram escravos, era um povo escravizado. Deus desceu para ficar do lado dos escravizados. E ali o mar se abriu e eles puderam atravessar a pé enxuto. Essa página que nós estamos lendo hoje é uma página pascal. É Páscoa o que está acontecendo aqui agora. É passagem da morte para a vida. Estamos saindo da passagem da morte de João Batista, das vidas ameaçadas no deserto de fome, de Jesus que deu pão para essa gente comer. É nessa cena que a gente está vivendo aqui agora. Ventos soprando sobre a igreja de forma contrária. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus estava aí, quando a barca estava dessa forma, quando deu as 3 horas da manhã, que vai ser sempre também aquela hora lá em que Jesus vai estar convidando os seus discípulos para rezarem com ele, Jesus veio até os seus discípulos andando sobre o mar. Ou seja, esse milagre de Jesus andando sobre o mar é o milagre de Jesus que vem ao encontro da igreja quando os ventos estão soprando de forma contrária. Quando os ventos estiverem soprando de forma contrária contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus planos, se lembre de uma coisa, Jesus vem andando sobre esse mar agitado ao seu encontro, ele não deixa você sozinho. Mesmo que a gente diga assim, como eu disse, né, há certas experiências na vida que a gente deve enfrentar sozinho, mas sozinho do ponto de vista pessoal, porque Deus não deixa a gente sozinho, porque Jesus não nos abandona, porque Ele vem sempre ao encontro da gente andando sobre o mar. Agora os discípulos, quando avistaram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Eu disse que essa página é uma página pascal. Vocês lembram que quando Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos ficaram pensando que Jesus era um fantasma. E Jesus disse, me dá um pedaço de pão aí para eu comer, porque um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Um fantasma não pode comer. E Jesus comeu na frente deles. Mas apesar de não ser um fantasma, o corpo de Jesus tinha adquirido propriedades diferentes. Porque lembra que eles estavam fechados no cenáculo, Jesus entra com as portas todas fechadas, assim como agora ele está caminhando sobre as águas, pela lei da gravidade, se a gente pisa na água, blá, blá, blá,
né? Mas você sabe que Deus desafia a lei da gravidade. Eu, por exemplo, tenho 74 quilos. Eu não consigo levantar 200 quilos de peso. Agora, vocês sabem de uma coisa? Olha como Deus desafia a lei da gravidade. Uma amiga minha ontem, Diné, ela pôs um filmezinho de uma formiguinha carregando uma semente de milho. E eu tinha lido há uns tempos atrás que uma formiga consegue carregar um peso até 20 vezes maior do que o seu peso. Isso significa dizer que eu, se fosse como uma formiguinha, eu poderia carregar 1,5 toneladas, desafiando a lei da gravidade, porque eu não consigo, certamente. Mas veja como Deus desafia, né, as forças da gravidade, não sei o que. A formiga não está nem aí para pensar nessa lógica. Diz, mas é muito pesado para mim, é 20 vezes mais pesada do que eu, essa sementinha que eu vou carregar. Ela nem shit, nem chat. Bota a sementinha ali no ombro e vai-se embora, e carrega, e depois passa para uma outra, e assim vão levando para dentro dos seus buraquinhos lá, aquilo que elas precisam para comer. Não duvidam da força que elas têm, desafiam a lei da gravidade e vão-se embora. Olha que coisa bonita que talvez a gente pudesse pensar quantas vezes a gente poderia desafiar tudo isso que está do nosso meio. Então esses discípulos ficaram apavorados. É um fantasma, gritaram de medo. E Jesus disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então ele está aqui desafiando essas leis da gravidade, andando sobre as águas. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem! E Pedro começou a caminhar sobre as águas, tranquilo, foi caminhando. E aí Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção de Jesus, como a gente deve fazer na vida, né? Quando tem os desafios, a gente vai na direção de Jesus. Porém, Pedro sentiu o vento e ficou com medo e começou a afundar. Gente, você já viu funâmbulo? Sabe o que é um funâmbulo? Funis, em latim, significa uma corda, um fio. Funâmbulo é aquele homem que sai caminhando em cima de uma corda. Já vi que às vezes tem prédios imensos e esse funâmbulo vai caminhando em cima da corda num circo, né? Eu vi essa semana, tem um circo aí na minha cidade, em Santo Antônio de Jesus. A propósito, né? Você sabe quem eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho essa alegria de estar aqui conversando com você. Muito obrigado a você que está seguindo a minha página no Facebook, né? Padre José Raimundo, aqui e a outra minha página, Tua Palavra, Luz para o Meu Caminho. Você que segue o meu canal no YouTube, Padre José Raimundo, escutando a palavra. Obrigado por cada like que você coloca lá, cada estímulo que você vai dando para que outras pessoas vejam isso que a gente está vendo. E depois uma outra coisa, se você está gostando dessa meditação, se ela está sendo útil para você, manda aí para um monte de gente, porque isso ajuda nessa nossa comunicação. Aí eu vi que na minha cidade está tendo um circo lá, né? E como no circo tem gente que vai andando em cima daquelas cordas lá, o funâmbulo. Então tem vezes que tem prédios altos, imensos, e tem esse homem andando naquela cordinha, o funâmbulo. E o que é que o funâmbulo faz? Primeira coisa, ele carrega um peso ali na mão para ele se equilibrar o peso dele, né? Ele vai com uma coisa na mão e vai caminhando, um passo depois do outro. Mas você sabe qual é uma coisa que o funâmbulo não pode, não deve fazer? Olhar para baixo. Porque se ele olhar para baixo, ele pode ter vertigem, ele perde o equilíbrio e ele cai. A vida também é assim, a gente caminhando por um fio de funâmbulo, e ali a gente tem que tentar manter o equilíbrio, um passo depois do outro, e olhar sempre para frente, não olhar para o abismo que está lá embaixo. Então, se a gente está tendo os vendavais na vida da gente, as dificuldades, não olhar para esse vendaval, olhar para Jesus, ter o olhar fixo em Jesus, como diz a carta aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Gente, Pedro, o grande problema foi esse, a dúvida. Lembra também que Tomé duvidou de Jesus ressuscitado, que se era Jesus ou não, não é? Aqui, o grande problema nosso pode ser esse, de a gente entrar na dúvida, de a gente olhar para dentro do coração da gente e pensar perdendo a fé, perdendo a esperança. Pedro se desequilibrou porque deu ouvido ao medo, porque deu ouvido a essa sensação ali
do vento e de tudo mais. Porém, ele gritou para Jesus: Senhor, salva-me. Tem sempre essa possibilidade de a gente pedir a Jesus: salva-me. E Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? A dúvida foi o problema de Pedro, como será o problema. Veja aqui de novo, aqui, quando eu estou dizendo que essa é uma página de ressurreição. Porque diante do mistério da ressurreição, os discípulos também duvidaram. Assim subiram na barca e o vento se acalmou. Então, dentro da barca, a barca é o símbolo da comunidade, é o símbolo da igreja. Aqui, reunidos na comunidade de fé, a vendaval está lá fora, mas a gente sabe que a gente tem Jesus na companhia da gente e tudo se acalma. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sim, nós dentro da comunidade proclamamos Jesus como o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu és o Senhor da nossa vida. Porque tu vens ao nosso encontro quando o mar da vida se encapela contra nós. Porque mesmo quando nós caminhamos seguindo a tua voz que diz para vir ao teu encontro, pisando nas águas da nossa existência, do mar agitado, ainda há uma chance para nós, se a dúvida nos assolar, podemos gritar para ti: salva-me. Nós queremos te proclamar, Senhor Jesus, Salvador da nossa vida, Salvador da nossa existência, aquele que concede nova chance para continuarmos a viver. Muito obrigado por cada chance nova que tu nos dás para reinventarmos a nossa existência, para continuarmos o nosso caminho contigo. Amém. E Jesus, depois dessa profissão de fé desses apóstolos, eles continuaram a travessia, eles desembarcaram em Genezaré, assim a gente também hoje vai desembarcar num novo dia para viver com esperança. Dizem que os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam logo a notícia, a evangelização. Não é? A notícia boa começou a correr ali em toda a região, e aí levaram para Jesus todos os doentes e pediram que Jesus que eles pudessem ao menos tocar na barra da sua veste, e todos aqueles que tocaram ficaram curados. Senhor Jesus, no dia de hoje nós te pedimos também: toca em cada um de nós. Não somos nós que queremos tocar em ti, não, nós te imploramos: toca em quem está doente. Visita os leitos dos nossos hospitais, as nossas casas onde tem a gente doente. Olha aqueles que estão doentes não apenas fisicamente, mas gente que está doente psicologicamente, socialmente. Olha todas as formas de enfermidade nossas. Toca em nós, cura-nos com a força do teu evangelho, com a luz da tua graça. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Bom, deixa eu ver quem é que está aqui acompanhando a nossa live. Mari Santos, Mari, um beijo grande para ti. Beijo na irmãzinha, na sobrinha nova, na sobrinha que já está por aí. Beijo em papai e mamãe, viu? Uma alegria te ver aqui comigo. Um abraço para Ivanete Almeida Reis, para Sandra também. Deus te abençoe, Sandra. Ivanete, olá, meu querido Padre Zé, olá, olá. Bom dia para ti, não é, Mari? E Ivanete diz assim: esta pirâmide é muito importante para os estudos. Ela fala da pirâmide de Maslow, a qual eu fiz referimento aqui no início da nossa live. Sandra Bittencourt, um abraço para você também. Lisa Camata, acompanhando a nossa live. Muito obrigado. Gente querida, fica com Deus. Eu vou salvar a live aqui agora, depois você vai curtir essa nossa live, encaminhá-la para quem você deseja, já começa a curtir aí agora, encaminhar para quem você acha que deve encaminhar, e depois eu vou colocar essa live, seja lá no YouTube, seja no Facebook, um pouquinho mais tarde. Fiquem com Deus.